Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo para ajudar você, para apoiar você na conquista da realização dos seus sonhos, se tornar um policial. Você acabou de sair da prova agora, então você deve ter uma série de dúvidas, você que fez a prova de soldado PM segunda classe. Então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final para que eu lhe ajude, como serão, quais datas serão as próximas etapas. Vem comigo que eu te ajudo. Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Você que fez a prova de soldado PM segunda classe, primeiramente meus parabéns por você ter ido lá, né? É exatamente isso, tem que ir pra cima, lutar, ser uma pessoa aguerrida, se você realmente quer realizar o seu sonho, se você quer se tornar policial. E no estado de São Paulo você tem duas opções, não é isso? Ou entrar como soldado ou barro branco. E eu te ajudo nas duas situações, beleza? Fechado? Importante se você quer se tornar policial. Afinal, eu comecei como soldado e fui evoluindo, beleza? Então, hoje você fez a prova. Então, sua cabeça tá fervendo. Você já deve estar procurando, caçando um monte de gabaritos aí, né? Extraoficiais. Deve estar entrando em sites aí para ver o que você anotou, para ter uma média da classificação, da nota de corte. Eu sugiro que calma, tranquilidade, beleza? Na terça-feira, dia 2, vai sair o gabarito preliminar. Com esse gabarito, você vai ter a calma, a tranquilidade e a certeza de verificar quantas questões de fato você acertou. Das 60 questões, se você acertou 30, eles irão corrigir a sua redação. Sua redação vale 40 pontos, você tem que ter acertado no mínimo 20 pontos na redação para que basicamente você vá para o TAF. Na prova de soldado, se você acertar no mínimo 50%, basicamente você, nos últimos editais, você já consegue ir para o TAF, beleza? Tudo bem? Só que antes da convocação do TAF, nós temos algumas datas importantíssimas, fechou? Então vamos lá, vai sair o gabarito preliminar na terça-feira, beleza? Depois disso, por que preliminar? Porque você vai ter a oportunidade, caso você não concorde com alguma questão, caso tenha algum erro em alguma questão, caso o gabarito saia errada, que pode acontecer, você pode solicitar o recurso para que melhore a sua nota, beleza? Fechado? E aí depois disso, mais ou menos depois de 15 a 20 dias, no máximo 25 dias, e por que eu tô falando isso? Porque não tem uma data exata, né? Eu estou utilizando como parâmetro o que aconteceu nos últimos editais. E após 15, 20 dias, no máximo 25 dias, vai sair já o gabarito definitivo, que aí já foram com as devidas correções, ou se foi aceito ou não aceito determinado recurso, beleza? Depois de mais ou menos aí uns 15 dias, depois dessa data, aí nós teremos aí basicamente aí o gabarito definitivo, e normalmente já sai com o gabarito definitivo uma classificação preliminar com a nota da sua redação, beleza? Então em aproximadamente aí uns 45 dias aí você já vai ter a sua classificação definitiva, sua classificação final, que aí você vai poder já ter uma noção, né, do que aconteceu, do que não aconteceu. Beleza? Fechado? Tudo bem? E aí, depois disso aí, você já vai ter aí mais ou menos a noção que você, com certeza, vai para o TAF. Só que antes do TAF, nós teremos aí a convocação para a PPI. O que seria a PPI? Pretos, pardos, indígenas. Beleza? Você vai ter que ir presencialmente, é como se fosse uma etapa para que seja verificado se você realmente faz jus, se você está dentro dos grupos dos pretos, pardos e indígenas, beleza? Beleza? Seguindo, vai vir o TAF. E quando mais ou menos vai ser o TAF? Daqui a 2 meses. Se a prova foi hoje, contando aí o prazo do gabarito preliminar, do gabarito definitivo, da classificação preliminar, e aí basicamente aí uns 2 meses, 60 dias, no máximo 65, 70 dias, você já vai estar fazendo o seu TAF. Se você for da primeira turma, nós temos turmas que se dividem e normalmente seguem aí uma ordem alfabética. E aí as primeiras turmas estarão fazendo mais ou menos aí nessa data, daqui a 60, 70 dias, beleza? E logo em seguida já é o psicológico. Não tem muito tempo do TAF para o psicológico, beleza? E aí já vai seguindo o concurso de forma automática.
até porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo precisa e quer contratar pessoas o mais rápido possível. Então, segue-se mais ou menos essa rotina. E uma coisa de suma importância que você tem que começar a se preparar é para essas etapas. Ah, Alexandre, eu só vou esperar, só vou começar a me preparar quando sair os resultados. Não, não pode. Você já vai tomar uma invertida. Não pode. O que você deve fazer, sugiro que você já comece buscando uma preparação. Pô, Alexandre, eu sou ruim no TAF. O TAF mudou, mesmo assim eu não consigo. Toma cuidado. Por que toma cuidado? Alguns candidatos acham que o TAF, devido à mudança, agora é índice de insuficiência, né? Aí você tem que fazer o mínimo lá. E muita gente está sendo reprovada. Aconteceu isso no TAF da Academia do Barro Branco. A gente achou que ia reduzir o índice de reprovação, não reduziu. Mantiveram. Aproximadamente 30% dos candidatos foram reprovados no TAF, porque não fazia sequer uma barra. Não conseguia correr os 2.400 em 13 minutos. Enfim, olha só, e alguns deles erraram gigantescamente na execução do exercício, sendo reprovados no abdominal também. Então, o que você precisa? Você precisa de uma orientação, você precisa saber de fato como treinar, que seja na sua casa, que seja no seu, na academia do seu prédio, numa academia específica, na rua, no parque, não importa. O que tem que ser feito, independente das condições que você tem agora, tá? Na época que eu treinava pro TAF, eu não tinha academia, não tinha condições de ter academia, eu treinava na rua, treinava num parque perto de casa. E assim eu segui. Ah, Alexandre, vamos seguindo, sem frescura, e temos que seguir firmes e fortes, com orientação, com planejamento, com cronograma. Eu falo pra você com toda certeza, se você não faz nenhuma barra, se você tem dificuldade na barra, eu te ajudo. E você vai chegar lá e vai fazer no mínimo 7 barras, se você seguir as minhas orientações, beleza? Fechou? E outro problema que a maioria dos candidatos acabam se esquecendo é da questão psicológica. O psicológico reprova muito. Mais de 50% dos candidatos são reprovados no psicológico. E por quê? Porque não se preparam, porque acham que vendo alguns vídeos de forma aleatória no YouTube vai dar certo, porque acham que vai ficar treinando palografo vai dar certo, porque acham que vai ficar copiando alguma coisa do amigo vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ser reprovado. Você precisa de uma orientação. Você precisa saber o que é o perfil, o que é o contraperfil, quais são os testes, o que é importante em cada teste, saber o que de fato o que pode ser cobrado na sua entrevista, olha só, uma série de fatores. E para ajudar você, você deve fazer parte da mentoria holística. A mentoria holística, eu apoio você em todas as etapas pós-prova. E você não vai pagar nada, literalmente nada, se você não for nomeado. Eu acredito tanto na mentoria holística que você vai fazer tudo, vai ter aula toda semana com a psicóloga, vai ter acesso comigo, um grupo, meu celular vai estar lá, num grupo do WhatsApp, bem como teremos aula comigo ao vivo, se possível vamos gravar e preparar aulas presenciais, né, gravar aula presencial é foda, né, ter aula presencial, marcaremos um TAF, um pré-TAF com você, antes, lógico, da sua prova, para que a gente saiba e busque uma preparação. Olha só que bacana, né? Ter esse contato pessoal com você, saber quem é você, entender qual é a sua facilidade, qual é a sua dificuldade, para que a gente busque essa aprovação. Mesmo você que tem dificuldade, basicamente, em uma série de coisas. Eu tenho certeza que isso pode acontecer. Então, você vai ter aula toda semana com a psicóloga, vai ter acesso comigo, para que a gente prepare você para as próximas batalhas que virão. O TAF, psicológico e assim vai. O que você não pode fazer é ficar aguardando, esperar o resultado disso, o resultado daquilo. Ah, só vou me preocupar com o psicólogo depois. Não, você não vai pagar nada inicialmente, você só vai pagar se você for nomeado. Se você assinar sua posse e quando você vai pagar quando? Em parcelas lá no seu primeiro salário. É exatamente isso que você vai acontecer com você. Exatamente. Mais nada. Você vai ter que só fazer exatamente o que eu tenho, que eu te explico, o que eu falo que é para você fazer. E você não tem que, né, ficar aguardando. Você já começa desde já. Como eu disse, você não pagar nenhum real para fazer parte da mentoria holística. Eu ajudo você tanto no edital de soldado quanto no edital da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E se você fizer o acesso comigo, se você fizer parte, até para a próximo edital do Barro Branco, que nós temos já o edital autorizado, eu já vou estar preparando você para o Barro Branco, né? Então você que fez essa prova de soldado, você que vai prestar a prova do Barro Branco, também, tudo um pacote só.
você vai ter acesso durante 3 anos a essa mentoria holística, que lógico, né? Antes disso, você seguindo as minhas orientações, você estudando comigo, você treinando comigo, você já vai passar nessa próxima prova, nesse próximo edital. Então, a minha sugestão é o quê? Faça parte, eu vou deixar o link aqui abaixo, ó. Vai lá, faça parte, venha, se você tiver dúvida, entre em contato com a minha equipe, porque a minha missão é tornar possível, facilitar, fazer com que você alcance o seu sonho em se tornar policial, que seja no edital de soldado, que seja no edital da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. O que você não pode é ficar aí parado, aguardando, esperando, sonhando, né? Foi lá e fez a prova, ah não, vou esperar. Não, esperar o cacete. Vai lá, vamos pra cima, juntos. E as próximas etapas nós iremos nos prepararmos, beleza? Então fica a minha dica, fica a minha orientação, calma, tranquilidade, cautela, seguiremos juntos, firmes e fortes, beleza? E sugiro que você me ajude no sentido de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que porventura fez a prova, com um amigo seu que porventura quer se tornar policial. Compartilhe, passa para ele lá, para que ele siga o canal, bem como se você não me segue, que você me siga, e bem como, né, ative o sino aí para que quando eu colocar um vídeo, que eu coloco o vídeo constantemente para que você já fique por dentro de tudo que está acontecendo. Afinal, águia voa com águia. E peço para que você dê o like aqui no vídeo para me ajudar. Fechado? Tudo bem? Seguiremos firmes e fortes. Até o próximo vídeo. Valeu? Um abraço, força e honra. Vamos que vamos!